Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã. Como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Estamos aqui para falar de mais uma paraxá. Agora, iniciando um novo ciclo, num novo livro, que é Bamidbar, que é um livro de números. E vamos começar com a primeira porção da Torá deste livro, que se chama Bamidbar, no deserto. Ela vai de números 1:1 até o 4:20. Como de costume, vamos para Brit Hadashah e começar lá pela Brit Hadashah por Romanos 9:22 a 33, para a gente poder falar um pouco sobre essa questão do deserto, o que acontece no deserto, E aqui tem realmente coisas fascinantes que o Rabino Shaul está trazendo para que a gente possa compreender aquilo que está acontecendo. E ele começa dizendo uma coisa muito intensa. Ele diz assim: e que direi se Elohim, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, para a glória que já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Esse verso aqui tem, esses três versos, na realidade, eles têm alguns componentes assim, bombásticos. Para algumas pessoas é duro de acreditar nisso aqui. Primeiro, ele fala sobre Elohim querendo mostrar a sua ira. Falando em ira, às vezes eu fico imaginando o seguinte, eu falo, puxa vida, um homem irado já é uma coisa complicada. Eu não estou falando bravo, eu estou falando de alguém que já acumulou a ira e quando aquela pessoa explode, porque o que dá a conhecer, o que vai acontecer aqui, é isso, é conhecer a ira do Criador. E dá a conhecer através da ira o seu poder. Só que Rabino Shaul está falando sobre suportar, ter paciência com vasos da ira, preparados para a perdição. Uau! O que é isso? Você imagina que o Senhor permitiu que pessoas viessem ao mundo e como ele conhece o fim da história, ele já sabe que existem pessoas que vão trabalhar para poder irá-lo. Eu conheço várias pessoas que são assim, que estão nesse mundo só com um objetivo: tentarem manchar o nome do Eterno, a palavra do Eterno, atacando os servos do Eterno. Parece que essa pessoa tem tempo para fazer isso o dia inteiro. Então, esse tipo de pessoa, ele não alcança arrependimento, porque ele já nasceu com ódio no coração pelos servos do Eterno. Aí você vai me perguntar assim, mas Rabino, como que isso é possível? Ninguém sabe. É uma coisa que nós não temos como responder. Mas existem pessoas que já nascem preparadas para isso. E quando elas têm contato com os servos do Eterno, têm contato com a palavra do Eterno, aí elas começam a se levantar contra. E olha que interessante, porque Rabino Shaul fala que o poder do Criador, ele é manifesto nessas pessoas. E ele, o Criador, suporta. Às vezes eu fico me perguntando, até orando, eu e o Espírito Santo, a gente batendo um papo, existem momentos que eu pergunto assim, Espírito Santo, mas como é que Yeshua permite que tal coisa aconteça? O senhor não está vendo que isso já acabou o tempo, o senhor já extrapolou porque essa pessoa fez isso. Eu tenho meus momentos em que eu questiono o Senhor, obviamente. Vou dar um exemplo para vocês das coisas que estão acontecendo aqui no Brasil e nós, que somos servos do Eterno, estamos vendo que não existe justiça, não existe retidão, não existe misericórdia.
A hipocrisia, ela aparece no mais alto nível, a mentira, ela é colocada a todo momento e às vezes eles querem empurrar isso pela garganta das pessoas, dizendo que esse é o padrão e isso tem que ser verdade. E vem aí o meu questionamento com o Senhor. Mas quando nós tomamos uma paraxá como essa, Yeshua, ele vai suportando isso até o momento que ele fala assim, chega, porque o chega dele é diferente do nosso, né? A gente, digamos assim, enjoa das coisas mais rápido, a gente quer fazer justiça mais rapidamente, porque a gente já não suporta mais tanta injustiça dentro da nossa nação e no mundo, porque hoje, com as redes sociais, nós estamos vendo a injustiça proliferando em vários lugares. E isso, obviamente, gera uma situação que vai trazendo um peso ao nosso coração. Eu digo nosso porque eu estou falando de gente que tem temor aos céus. Gente que olha para determinadas coisas e diz, eu não suporto ver isso. Então, esse tipo de pessoa começa a orar e a clamar, e aquilo entra no coração de uma forma muito pesada. Mas é interessante que o Rabino Shaul ele faz um contraponto aqui, desse pessoal, esse vaso de ira que está preparado para a perdição, ou seja, uma pessoa dessa, em toda a carreira dela, ela vai ouvir falar de Yeshua, vai ter contato com o servo do Eterno e tudo, mas ele não vai querer a salvação. Então, como ele não vai querer a salvação, porque ele vai fazer a opção de não querer Yeshua, ele vai ser um vaso de ira preparado para a perdição. Ou seja, o negócio dele é ir para o inferno. Ponto. Então, mais uma vez, é uma realidade dura da gente ter que falar aqui. Mas é o que está escrito na palavra do Senhor. Então, existem pessoas que elas não vão querer ao longo de toda a sua carreira. Nós conhecemos pessoas assim. Mais uma vez eu quero dizer para você que eu convivi com pessoas que já faleceram, que tiveram todas as oportunidades, ouviram falar da palavra, mas se levantavam contra os servos do Eterno, falavam mal da Bíblia, da palavra, falavam mal dos crentes. E sempre que tinham uma oportunidade, davam aquelas alfinetadas. Porque como tem conhecimento com a gente, é uma coisa até interessante. A pessoa, de certa forma, ela te respeita, mas toda vez que ela tem uma oportunidade, ela joga uma setinha, né? Aquela sementinha maligna, para tentar corromper o coração da gente. Porém, Rabino Shaul fala de conhecer as riquezas da glória nos vasos de misericórdia. Ele diz assim, os quais somos nós. E ele diz que esses vasos foram preparados lá na eternidade. Mais uma vez entra aqui a questão do conhecer do Eterno. Isso não é predestinação, por favor. Se você assistiu meu vídeo anterior, você sabe a diferença de uma coisa e outra, porque eu expliquei isso anteriormente. Então, não existe predestinação. O Senhor escolhe uns e joga outros no inferno. Esse aqui eu não gostei, vou jogar no inferno. Não é assim que as coisas acontecem. Então, as pessoas se tornam escolhidos ou não. As pessoas decidem ou não. Então, nós somos chamados para sermos alvo da misericórdia de Yeshua. Então nós já fomos preparados, porque o Senhor já conhecia o nosso coração, já conhecia a nossa índole, já conhecia a nossa personalidade, caráter. Então ele pôde pegar a minha vida e a tua e preparar e moldar e dizer assim, esse aqui vai ser um vaso de misericórdia, eu vou manifestar nele a minha riqueza. Entendeu isso? Então, todas as vezes que o Espírito Santo vem e traz uma bênção sobre sua vida, um milagre sobre a sua vida, é essa manifestação de riqueza que o Rabino Shaul fala aqui. E aqui tem algo assim super importante para a gente poder considerar que o Senhor, ele sabe quem é seu e quem
vai se aprofundando no relacionamento com ele através da obediência, vai recebendo cada vez mais. Então, o alvo da misericórdia, ele fica cada vez mais amplo à medida que nós também conseguimos nos submeter ao Senhor. Depende da gente, não depende dele. Tudo isso está pronto, preparado. Nós podemos sacar isso a qualquer momento, mas, e sempre tem um mas, o papel, quem tem que fazer direitinho somos nós. E ele fala que nós somos chamados, os vasos de misericórdia foram chamados. E ele coloca tanto dentre os judeus quanto dentre os gentios. Então, vamos entender isso mais uma vez. A questão dentre os judeus é muito clara. Judeus que vêm aí de uma linhagem ancestral, que não abandonaram a Torá, que não abandonaram nada, continuam sendo judeus e receberam Yeshua. Eu chamo isso de se completar. Hoje não é um judeu completo porque tem Yeshua. Aí, isso aqui fica fácil da gente ver. Mas quem são esses gentios? Ao contrário do que muitos pensam, essa palavra gentil não significa pagão. Ela fala na Brit Hadashah, aqui na Brit Hadashah, ela fala de pessoas que perderam as suas conexões com o judaísmo. E, por exemplo, ele está falando aqui para ir lá para a congregação de Roma. Então, em Roma, tinha muito judeu que havia perdido sua conexão com a Torá, com o Eterno, e ouviu a palavra acerca de Yeshua. Essa pessoa recebe Yeshua e agora ele é alguém que vai ter restauradas as suas raízes e se reconectar ao judaísmo através de Yeshua. Ele é chamado como? Gentil. Ele é judeu, ele tem DNA, ele tem um passado, a família toda judia, porém ele se assimilou e agora precisa retornar. E aí, Rabino Shaul cita o profeta Oséias. Ele diz assim, chamarei aos que não era meu povo, povo meu. E aqui não era amada, amada. Olha só, imagine que a maioria de nós estávamos abandonados, sem qualquer esperança, e Yeshua vai lá, nós todos temos raízes judaicas, hebraicas, temos uma família, temos antepassados com uma história dentro do judaísmo. Yeshua vai lá, nós tínhamos nos assimilado, ele vai lá e pega, e nos traz para ele. E aí nós somos chamados de seu povo e sua amada. Olha só que coisa tremenda essa. Então, nós, dentro desta perspectiva, somos trazidos para uma situação diferenciada, porque o Senhor, então, ele agora olha para mim e para você como parte da nação de Israel. Aí, em outro lugar, Rabino Shaul diz que lhe foi dito, vós não sois meu povo. Aí serão chamados filhos do El vivente, ou filhos do Deus vivente. Você entende, então, que nesse momento houve uma transição. E essa transição foi de quem estava abandonado e não tinha nada e só tinha vínculo com as trevas para povo do Senhor e filho do Elohim vivente, do Criador, de onde emana toda a vida. Então, aí é muito interessante porque ele vai conectar isso agora com Isaías. Rabino Shaul só vem fazendo conexão e diz assim, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, ele termina dizendo, o remanescente é que será salvo. Por quê? Porque, irmãos, tem muita gente existindo no caminho. Eu não estou falando só da gente de judeu messiânico, de igreja, eu estou falando de sinagoga, de judeu de verdade, aqueles que a gente chama de judeu de verdade, né? Que é igual a gente, misericórdia, né? Porque essas pessoas se assimilaram e hoje não querem saber do judaísmo,
querem saber de cuidar da sua vida, ganhar dinheiro, querem ir atrás dos seus sonhos. E os sonhos dessas pessoas não diz respeito em nada ao Eterno, à Torá, ao Mashiach. Diz respeito aos sonhos deles, às vidas deles. Então, é interessante porque o remanescente é que será salvo. Ou seja, vai ter muita gente no inferno. Muito judeu também vai para o inferno. Eu falo isso com dor no coração, irmãos. Muita dor no meu coração, óbvio. São meus irmãos. Mas infelizmente é o que vai acontecer, porque é o que Rabino Shaul está dizendo aqui. Entendeu? Aí, o Senhor, ele vai trazer isso, ele vai fazer cumprir isso. Entendeu? E o profeta Isaías continua dizendo o seguinte: se o Senhor dos Exércitos não deixar a descendência, teríamos feitos semelhantes como Sodoma e a Gomorra. Ou seja, ia ser todo mundo destruído. Mas ele deixou uma semente santa, uma descendência. E essa descendência não larga, não se desconecta, está sempre querendo mais de Yeshua através do Espírito Santo. E Israel, ele fala, Israel buscava a justiça através da Torá. Mas ele não chegou à justiça através da Torá. Por quê? Porque faltava o elemento principal, que era o Mashiach. Os gentios que não buscavam, acharam. Por quê? Porque a justiça veio pela fé no Mashiach. Novamente, nós temos um contraponto aqui. Algo que é mais interessante do que a gente imagina. Porque aqui nos mostra o seguinte: não adianta a gente achar que a gente vai encontrar as coisas do jeito que nós, a salvação do jeito que nós julgamos. E é uma coisa impressionante porque hoje existem muitas pessoas que querem se parecer com os judeus, se vestem de preto e querem ter aquela barbona, querem colocar aquele chapéu e tudo mais, querem ser igual aos judeus. Só que o Rabino Shaul, aqui no capítulo 11 de Romanos, diz que eles é que teriam que ser igual a nós, e não nós igual a eles. Por quê? Porque a nossa justiça vem pela fé. Ela não vem pela guarda da Torá e dizer assim: eu vou guardar a Torá e vou ser salvo. Não é isso. Guardar a Torá é para quem é salvo, mas guardar a Torá não traz salvação para ninguém. É o que está escrito aqui, entendeu? Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Quem é a pedra de tropeço? É o Mashiach. Olha só que coisa. O Mashiach esteve em Israel. Todas as oportunidades foram dadas ao povo judeu, têm sido dadas ao longo dos séculos, desses 2000 anos. Nosso povo tem tido oportunidade de receber Yeshua. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Existem rabinos que sabem que Yeshua é o Salvador, que é o Senhor. Mas não dá o braço a torcer. Porque sabe o que vai acontecer se eles disserem: não, Yeshua é o prometido, ele é o Mashiach de verdade e nós devemos segui-lo. Eles vão expulsar da sinagoga. Como fizeram com outros rabinos que também receberam Yeshua. Eles foram abandonados pelos irmãos, foram abandonados pela família, jogados para fora da sinagoga e abandonados. Aí você vai dizer assim: nossa, rabino, mas o preço é alto. O preço é alto, mas a salvação é garantida. Você percebe a diferença? Então, para que a gente vai ficar se preocupando com isso? Tem um preço a ser pago, irmãos, e isso notoriamente precisa ser dito e precisa ser esclarecido. Nós não estamos em tempo de oba-oba, não. A Parashá, ela vai falar sobre o deserto. Daqui a pouco eu vou entrar nesse negócio de deserto, mas primeiro eu quero te mostrar que o Senhor deu todas as oportunidades para Israel, está dando todas as oportunidades para a igreja, e o pessoal não está aproveitando.
estão jogando fora a sua vida, a sua salvação, a sua espiritualidade. Porque hoje, como o pessoal diz por aí, né? A onda é outra, sabe? Então, foi posta uma pedra de tropeço, que é Yeshua. Yeshua está aí para poder ser a rocha da salvação ou uma pedra de tropeço. Cabe a cada um de nós olhar e falar assim, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com essa informação aqui? Eu digo isso para vocês, sempre. Sabe por quê? Nós agora estamos vivendo um tempo de fronteira. Dentro de poucos anos nós não estaremos mais aqui. E não é porque nós vamos morrer, não é porque o Senhor vai nos arrebatar mesmo. Então, precisamos de um preparo. Precisamos aprimorar a nossa vida. Nós estamos fazendo a contagem do Homer. Para quê? Por que faz contagem de Homer? Para pedir ao Senhor que purifique e retifique aquilo que está ruim em nós, no nosso espiritual. Para que nós possamos ser servos e servas cada vez mais fiéis e reconectados com a realidade da eternidade. A verdade está aí, irmãos. Não dá para a gente maquiar as coisas. Deixa eu entrar aqui agora naquilo que Oséias fala, né? Porque Oséias, no capítulo 2 inteirinho, ele vem falando. E é interessante que ele fala com Israel, esse pessoal que está perdido na diáspora, né? Ele vem usando uma figura de linguagem de prostituição, tá? Como se a noiva fosse uma prostituta, falando de Israel e falando dos que perderam a sua identidade, que hoje a gente conhece como igreja, né? Então, dizendo que eles estão indo atrás dos seus amantes e que o Senhor colocou uma cerca ao redor deles para que eles não procurassem mais os seus amantes, não procurassem a idolatria, não procurassem dinheiro, não procurassem a diversão, não procurassem outras coisas, mas pudesse crer no Senhor e se firmar nele. Mas mesmo assim, o povo vai embora. Vão em busca de coisas, vão em busca de aventuras, eles querem outras pessoas. Ah, eu não quero isso, dá muito trabalho. Obedecer, essa coisa chata, essa coisa do passado. E aí, irmãos, é muito assim, é muito terrível, porque o profeta Oséias, ele fala assim, e descobrirei a sua vileza diante dos olhos dos seus namorados, ou seja, vou mostrar a maldade de vocês, diante daqueles que vocês foram buscar e se deram mal. E ninguém vai livrar vocês da minha mão. Ou seja, a mesma que é a amada, é aquela que vai ser punida. Então, não adianta, porque a Brit Hadashah diz que o juízo começa pela casa de Elohim. E o Senhor precisa bater para mostrar a glória dele. E ele fala, eu vou fazer cessar o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas, seus sábados e todas as suas festividades. E Rabino Shaul fala também sobre isso. Por que ele iria cessar? Porque ele iria arrancar Israel da terra. E aí, uma parte do povo que ainda tinha raízes ia embora. E tudo isso ia acabar. E o povo ia se assimilar como aconteceu. Misericórdia, irmãos, acabaram-se todas aquelas questões das festas, as luas novas, e a gente celebra tudo isso hoje, a gente tem a alegria de falar assim, Senhor, nós estamos entrando num novo mês, é Rosh Chodesh. As festas nós celebramos sempre com um caráter profético, olhando e buscando no profético aquilo que o Senhor vai fazer, o mover dele em nosso meio. O Shabat, cada Shabat tem um portal aberto e nós adentramos naquele portal e sacamos dele toda sorte de bênçãos. Virou só religião.
Virou aquela coisa e ninguém faz nada e ninguém desfruta de nada hoje. É só a questão cultural. Ah, eu quero aqui, nesse Shabat, falar sobre tal coisa, mas é só uma palestra que eu vou dar sobre Shabat. Acessa aí para você ver o que os rabinos estão falando no Shabat. As drashot, né? Dá uma olhada nisso. Os discursos que eles fazem sobre a Torá. Nós estamos pensando que nós temos muito tempo e a gente não tem. A gente não tem mais tempo. O profeta Oséias fala uma coisa muito tremenda. Ele diz assim, Oséias 2:14. Portanto, eis que eu atrairei, vou atraí-la, falando da noiva, e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Então, vai acontecer uma coisa, irmãos. Nós seremos levados para o deserto. E aí eu quero agora fazer um gancho lá com a Torá. E antes de fazer esse gancho, eu preciso te falar uma coisa. Isso aqui aconteceu lá no passado com Israel, quando houve a libertação do Egito. Mas acontece hoje, quando o Senhor nos arranca os nossos irmãos das mãos de Satanás e traz para ele. E a primeira coisa que a pessoa fala é, nossa, que legal, agora eu sou crente, agora eu sou servo de Yeshua, puxa vida, agora a minha vida vai ser as 1000 maravilhas, vai ser um mar de rosas. Aí o Espírito Santo diz assim, seja bem-vindo, afivele os cintos, estamos indo para o deserto. E a pessoa começa a perder tudo, a família se revolta. Aí as coisas começam a acontecer, vem enfermidade, a pessoa fala assim, mas piorou a minha vida? Não, não é que piorou, é que agora começa o tratamento, porque o Senhor vai falar o coração desta pessoa onde? No deserto. Ah, o deserto. Coisa linda. Só quem passou pelo deserto e superou o deserto sabe o que tem no deserto. Sabe as características do deserto, como o Espírito Santo trabalha no nosso coração e na nossa vida, para que ele possa gerar fidelidade em nós, para que nós possamos ter um relacionamento com ele. Porque a fidelidade, ela é conhecida no meio da necessidade. Parece estranho isso, né? Mas não. E Yeshua diz uma coisa muito linda. Ele diz assim, ser fiel no pouco. E sobre o muito eu te colocarei. As pessoas, eu já ouvi muita gente falando comigo, Rabi, no dia que eu tiver dinheiro eu vou te abençoar. Eu digo, irmão, não é assim que funciona. Não, não, não. Eu vou ter dinheiro. Eu quero abençoar o senhor com dinheiro. Até hoje eu estou esperando para ver se a pessoa me liga. Sabe por quê? Quem diz isso não faz. E aquele que é fiel, ele manda se 2, 3, 4 reais, 10 reais, 20 reais. A pessoa fala, só estou mandando uma oferta. Por quê? Ele está seguindo este princípio de ser fiel no pouco para que ele possa entrar no muito. Isso é um padrão no deserto. Não adianta. Isso é uma forma de sair do deserto carregado de bênção. Você compreende isso? Não adianta a gente querer... vou dizer uma outra coisa. Eu ouço gente falando assim, Rabino, eu vou jogar na loteria e se eu ganhar, eu vou dar uma parte aí para o senhor, tá? Eu falo, fica tranquilo, não precisa não. Entendeu? As pessoas confiam numa loteria, confiam que vão ganhar alguma coisa, confiam, sei lá, em político. Quantos políticos passaram pela nossa vida e fizeram promessas? Quantos cumpriram?
Você sabe a resposta? Hã? Então, é essa aí mesmo. Nenhum. Mas tudo que nós precisamos, o Senhor vem e entrega nas nossas mãos. Então, há um tratar no deserto. E a Paraxá dessa semana, ela é justamente isso. Ela fala sobre o deserto. E ela começa assim, em Números 1. Falou mais o Eterno a Moshe no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo... Vamos lá. O Eterno vai falar com Moshe no deserto. E deserto, irmãos, é algo surreal. Por que eu digo que o deserto ele é surreal? O deserto, irmãos, ele é um lugar que tem algumas características. A primeira delas é que o deserto, segundo a tradição judaica, é morada de demônios. Então quem vai para o deserto vai ali sabendo que o capetério vai partir para cima. Ok? Então ali é uma habitação dos demônios e as pessoas quando vão para o deserto, ainda que seja o deserto espiritual, há uma liberação para que eles possam atacar essas pessoas. Para quê? Para provar aquilo que tem dentro do coração da pessoa. Você deve se lembrar que Yeshua foi para o deserto jejuar e ali ele foi assediado por Satanás. E no ápice do jejum de Yeshua, Satanás chega com 3 propostas para ele. Então, não somos privilegiados de passar pelo deserto. O nosso Senhor passou e venceu. Venceu como? Usando a palavra. Usando, está escrito. Então, reporta-se a palavra, volte ao que está escrito, porque tem o quê? A Torá, para nos guiar e nos orientar em meio a este deserto. No deserto, irmãos, tem a tenda da congregação, o lugar onde o Senhor habita e fala com o seu povo. Então, o deserto é lugar de demônios, mas o Senhor tem um quartel-general lá também. Não se preocupe não, porque lá o Senhor está com você. É uma tenda móvel, Rabino. A gente de vez em quando sai para um lugar para outro. Essa é a ideia. Ali não é a habitação física e permanente do Eterno. Mas é um local onde o Eterno vem para poder socorrer o seu povo. É no meio do deserto que o Senhor vai lá e ajuda o seu povo a sair das circunstâncias embaraçosas nas quais nós nos colocamos. E aí você vai falar assim, mas como assim nós nos colocamos, Rabino? O Senhor não envia a gente para o deserto? Isso, mas por quê? Por conta das besteiras que foram feitas lá atrás. Então, para poder espiar aquilo que nós fizemos, o Senhor envia para o deserto e fala assim, vocês vão agora passar por alguns processos e cada um tem o seu, e esses processos trarão purificação. Eles vão fazer com que a sua vida seja trabalhada a nível de caráter, tá? Vai mudar o nosso eu interior. Vai pegar lá dentro e vai trabalhar tudo isso para fazer a gente ser transformado, porque senão não tem transformação. Tem que bater naquelas coisas que estão erradas para poder restaurá-las. Arranca o que está errado e coloca o que está certo. Por isso, nós temos que citar a palavra. E temos que obedecer a palavra. Entendeu isso? Como é importante a gente ter esse insight de falar assim, puxa vida, peraí, eu preciso então obedecer o que está escrito. Eu estou no deserto e estou entrando na obediência. Por quê? Foi no deserto que o Eterno deu para Israel a palavra.
Não sei se você está entendendo onde eu quero chegar. O deserto é o lugar que nós recebemos essa palavra viva. E o termo palavra em hebraico é davar. E quando você pega João 1, diz que no princípio era a palavra Hadavar. E essa palavra, ela é identificada com Yeshua. Qual a conclusão que nós vamos chegar? Você vai para o deserto, mas não vai sozinho. Yeshua vai junto com você. Tudo o que for acontecer no deserto, Yeshua está ao teu lado. Está controlando tudo, permitindo algumas coisas para ver qual vai ser a nossa reação e a nossa postura. Então vão existir momentos em que a gente vai querer explodir, vai querer jogar tudo para o alto, vai querer desistir e Yeshua vai ficar só olhando. Obviamente que nós já tivemos situações em que eu quis desistir, quis jogar tudo para cima. Eu quis explodir. E eu olhava e falava, Espírito Santo, mas não é possível fulano fazendo isso. E? O que você vai fazer? Aí eu falava assim, Senhor, mas eu queria pegar o telefone, ligar para essa pessoa e falar meia dúzia de verdade para ela. É isso que você quer fazer? É. Mas o que você vai fazer? E eu tinha que parar para pensar e dizer assim, Senhor, eu acho que eu vou fazer diferente. Eu vou entregar na tua mão e eu quero louvar o teu nome porque eu estou sendo atacado, perseguido. Porque assim fizeram com o meu Senhor e com os seus discípulos. Rabino, que beleza! O senhor conseguiu fazer isso rápido? Não. São 45 anos andando com Yeshua. E a gente vem aprendendo com o tempo a vivenciar estas experiências, a poder compreender que tem hora que você não tem que partir para o confronto. Vai existir um momento que você vai partir para o confronto, mas 95% das vezes é entregar. É entregar e falar, Yeshua, está aqui a situação, está aqui o fulano, a cicrana, está aqui, Senhor, eu não vou colocar a mão. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos dando lugar para que a palavra do Senhor nos transforme. Porque é necessário fazer isso. E tem muita gente que, como eu, era muito brava e que precisa ser tratada. Então, tudo isso, irmãos, vai acontecer onde? No deserto, onde a palavra vai vir sobre nós e vai nos transformar. Primeiro ele vai moer a gente. Depois que está moidinho, o Senhor diz assim, agora vamos começar o processo de reconstrução, de restauração desse vaso. E veja bem, por que eu estou usando a palavra restauração? Porque o Senhor não vai pegar você e fazer um completamente diferente. Ele vai pegar o mesmo material, o mesmo produto e vai restaurar a imagem dele. Entendeu isso? Não é um novo homem. Aquele que está no Mashiach, uma criatura restaurada é. Esta é a tradução do hebraico. Não é uma nova criatura. Nova teria que matar, acabar com tudo e falar, só estou fazendo um novo aqui, estou colocando o teu nome aqui, tá? Isso aqui é você, só que não é você. É outro. Não é novo. Nós temos que ser restaurados. É a mesma pessoa, só que com características transformadas. Para isso acontecer, novamente, tem que vivenciar o processo. Não adianta, Yeshua passou. E ele nos ajuda a gente poder sabe, chegar lá. E é por isso, irmãos, que é lindo. Porque esse passo a passo, ele vai fazendo com que eu e você possamos alcançar aquilo que Rabino Shaul chama de varão perfeito. Eu acredito que a gente não vai chegar à perfeição aqui na Terra, mas nós temos que buscá-la. É como se fosse uma escada, nós estamos subindo essa escada. Vai ter dia que a gente vai subir 2 degraus, e vai ter dia que nós vamos descer 3. Misericórdia, Rabino, tem jeito? Tem, ué. Tem. E aí nós vamos ter que recomeçar tudo de novo.
e falar, Senhor, me ajuda, Senhor, eu tropecei nisso aqui, eu tive uma recaída, Senhor, me ajuda, Senhor, eu preciso ser liberto. Entende? Então, o deserto é o lugar dessa palavra, Radavar, entrar em nós. E começar essa transformação. Se o Espírito Santo não tiver permissão para fazer isso, não adianta. Tem que ter entrega, eu tenho que me entregar, porque o deserto aqui foi um lugar de entrega, onde o Senhor ele quer transformar, queria transformar o povo ali. E nem todos se permitiram ser transformados. Então, eu tenho que entregar, eu tenho que chegar e dizer assim, tá bom, Senhor, eu vou parar de lutar, eu vou parar de resistir, eu vou parar de reclamar, eu vou parar de querer impor a minha vontade. Porque uma coisa que a gente percebe também, irmãos, e as redes sociais infelizmente têm mostrado isso, pessoas dentro de igrejas, dividindo igrejas, porque querem impor a sua vontade. Isso acontece até no meio messiânico, sabe? Está acontecendo isso. É uma praga. Isso é uma coisa terrível, mas está acontecendo com pessoas que não querem ser transformadas, elas não querem se submeter a uma liderança, elas querem a liderança, porém elas não foram chamadas para aquilo. Você entende? Então, tudo isso é o deserto que vai pegar e tratar. Então, tudo aquilo que a gente plantar também, irmãos, nós vamos colher. E quem plantou ali atrás, antes de conhecer Yeshua, e conheceu Yeshua e falou assim, nossa, agora minha vida vai ser uma beleza. Opa, muita calma. A colheita lá de trás ainda vai chegar. E agora, quando eu tenho Yeshua, eu tenho que ter a consciência do seguinte, eu vou plantar para o futuro, então eu tenho que plantar coisas boas para mim colher coisas boas, porque o que eu plantei lá atrás não foi tão bom, e eu vou colher esse negócio ainda. Entendeu? Então tudo isso, irmãos, são questões de libertação que nós temos que ter na nossa mente, e o deserto é propício para isso acontecer. Imagina uma pessoa com a mente liberta, com a mente propícia para poder receber a instrução do Espírito Santo, a revelação da palavra. Uma pessoa que vai falar assim, puxa vida, eu quero estar com o meu rabino, eu quero estar com o meu roche, eu quero estar lá com o meu pastor, com o meu apóstolo, e ele vai me ensinar a palavra, ele vai me ajudar a conhecer, a adentrar mais profundamente neste caminho. Precisa querer, entendeu? Mas para isso a gente tem que ser curado de algumas coisas. Inclusive nós que somos líderes, a gente precisa ser curado de muita coisa, sabe? Para quê? Para que quando nós formos liderar, nós possamos olhar para as pessoas e dizer assim, eu vou delegar autoridade, eu vou ajudar esse irmão a crescer, e a pessoa que estiver sendo ajudada também precisa olhar e falar assim, eu vou ser fiel a ele e a esta casa, porque é aqui que eu estou recebendo essa instrução. Irmão, se acontecer um negócio desse, nós vamos parar de ter problema com divisão, vamos parar de ter problema com arrogância. Por quê? Porque um vai querer ajudar o outro. Porque, na realidade, cada um tem um modelo de liderança. Lógico que a gente tem que se harmonizar nisso, mas dentro de uma igreja, uma congregação, cada um vai ser chamado para uma coisa. É isso que eu estou querendo dizer. Então, vai ter gente que vai ser chamado para ser rabino, vai ter gente que vai ser chamado para ser roche, vai ter gente que vai ser chamado só para tocar e cantar. Outras pessoas vão ser chamadas para fazer outras coisas. Os irmãos entendem? Então tudo isso precisa ser bem explicado, parametrizado. E quem está recebendo a informação vai dizer assim, eu quero fazer isso, mas eu preciso ser fiel. E eu vou repetir isso, irmãos, porque isso é muito importante. Porque nós já tivemos situações de pessoas que passaram por nós, quiseram arrancar o que nós tínhamos e foram embora. Para quê? Para poder fazer as coisas e tentar tirar a gente da congregação. Entendeu? Isso é um absurdo. Mas está acontecendo nos nossos dias. Por quê? Porque é uma falha de caráter
que não foi retificada no deserto. Então a pessoa vai ter que ir de novo para o deserto. E aí vai passar por mais problemas. Por quê? Porque o Senhor quer fazer com que aquela pessoa seja restaurada. Os irmãos estão entendendo? A funcionalidade do deserto, que é muito grande, irmãos, e as pessoas não estão entendendo isso. Então, não adianta a gente ficar só com teoria, blá, 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 se a gente não tiver uma transformação. Tem que ter transformação, mas isso tem que ter os dois lados, o lado da liderança e o lado do liderado. A liderança precisa investir no liderado e o liderado precisa ser grato e fiel ao seu líder. Entendeu? Porque lá no deserto, o Senhor vai então preparar um exército, como está em Números 1:2, quando o Senhor manda tomar a soma da congregação. Para quê? Para ver o tamanho do exército que ele tem na mão. Então tem momentos, irmãos, que a gente precisa parar e dizer assim, puxa vida, deixa eu contar aqui o meu exército, deixa eu olhar aqui para ver quem é que está à disposição. E aí nós temos um outro aspecto. A liderança convoca, mas quem está disposto? Porque quando se fala de exército, nós não estamos falando de um piquenique. Vamos lá no parque estender as toalhas lá, vamos colocar uns negócios para a gente comer. Não, estou falando de guerra. De pessoas, de homens fortes para poderem participar daquilo. E outra coisa, irmão, mulher não é chamada para guerra não, tá? Isso deve ser uma característica do homem. Mas aí eu vou abrir um outro parêntese para dizer uma coisa, misericórdia. Quanta mulher tem à frente de igreja, de outros lugares, tomando paulada? Por quê? Porque não tem homem para poder entrar na guerra e a mulher teve que entrar. É vergonhoso. Sabe? É vergonhoso. Porque a mulher não foi chamada para isso. Então, você imagina que por faltar homem, a mulher se colocou na brecha e o Espírito Santo disse, vai você então, eu vou te honrar. E aí o Espírito Santo honra a mulher. E tem gente que reclama, fala assim, não pode ter mulher pastora. Porque não pode ter mulher missionária, porque não pode ter mulher isso, assim, assim, assim. Mas cadê os homens? Cadê os guerreiros aqui, ó? Moshe vai contar agora esse povo aqui para ver quantos estão disponíveis para a guerra. E mais uma vez, irmãos, eu falo isso com dor no coração, porque eu sou homem. E nós participamos da guerra todo dia. Aquela fala, eu mato um leão por dia, às vezes é muito mais do que um. Mas a gente também não abre a boca para reclamar. Por quê? Porque o chamado nosso demanda isso. Então, nós temos o Senhor à nossa frente. Ele é chamado de Adonai Tsevaot, o Senhor das hostes, o Senhor dos exércitos. Ele comanda lá do Olam Rabá, do mundo vindouro, todo o mundo espiritual e físico. Então, enquanto nós estamos aqui orando, trabalhando, obedecendo, o que ele está fazendo lá? Dando ordens aos seus anjos para poderem nos ajudar aqui. Por quê? Porque no meio do deserto tem o quê? Tem um exército sendo levantado. O exército não foi levantado lá quando eles chegaram em Canaã. O pessoal foi levantado aqui no deserto. É no deserto que aparecem os homens fortes, de caráter, de garra. Também aparecem os fracos, que acabam não participando de nada. E são aqueles que quando o rabino convoca, o pastor convoca, o apóstolo convoca, o rosh convoca, aparecem sempre os mesmos, os que ficam de fora. De novo, são aquelas mesmas pessoas. Então, o deserto, ele serve para revelar quem é quem. Por quê? Porque o deserto é um contexto espiritual de luta, ele está dentro deste contexto.
E dentro deste contexto nós temos o quê? Nós temos aqueles homens e aquelas mulheres que haverão de se apresentar para a batalha. Os homens da linha de frente e as mulheres da intercessão. Então tudo isso, irmãos, nós temos aqui dentro dessa paraxá, mostrando o seguinte, que aqui nesse contexto estão sendo levantados e quando se fizer a contagem, eles já sabem quem é quem no meio da congregação. E lembrando de novo, tá? Essa é a congregação dos filhos de Israel. Então, quem é convocado aqui, a Torá diz, segundo a casa de seus pais, ou seja, vocês têm antepassados que foram guerreiros. Essa convocação está sendo feita baseada no passado de vocês, dos pais de vocês que lutaram. É complicado, irmãos. Hoje a gente falar um negócio desse. Tem uma palavra que o pessoal fala, eu não gosto muito de usar, mas acredito que agora eu possa fazer uso dela. Tem muita gente que está com o espírito mimizento, sabe? É muito frágil, não pode falar nada, não pode conversar, não pode confrontar. Vai embora. Então, esse pessoal não faz parte do exército. E nunca vai fazer. Nunca. Porque são fracos por natureza. Gente que não suporta confronto, gente que não suporta conversar, gente que não suporta olhar no olho e falar assim, irmão, vamos junto. Ah, eu não consigo. Nunca consegue, nunca pode, nunca está disponível. E é interessante, irmãos, que o exército ele é uma coisa peculiar. O camarada, ele está lá no quartel fazendo as suas atividades, de repente toca um sinal. Você sabe o que significa isso? O cara tem que largar o que ele está fazendo na hora e sair correndo e se preparar para a batalha. Não interessa onde ele estava ou o que ele estava fazendo, ele larga tudo e corre. Então, nós temos que aprender a ouvir o Espírito Santo, nós como líderes. O Espírito Santo fala, larga e vai fazer isso, vem orar, vem profetizar, vem fazer isso, vem fazer aquilo. Pega o telefone e liga agora para ciclano, porque está precisando de uma palavra agora. Nós temos que estar dispostos e disponíveis para isso. Disponíveis, inclusive, para pegar as nossas coisas. O Espírito Santo vai dizer assim, eu vou levar você para tal lugar e lá você vai fazer a minha obra. Mas será que a gente está disponível? Nós estamos dispostos a isso? Ou nós estamos muito conectados com o nosso conforto, com a nossa casa, com a nossa congregação? Não, está tudo gostoso aqui, está muito bem, Rabino. Nossa, é uma delícia para a congregação, porque tem ar-condicionado, tem um lanchinho no final. Puxa vida, eu vou lá, me assento e o Rabino vai e fala, aí eu recebo a palavra, ai que gostoso. Aí depois eu pego, vou para casa e vida que segue. É isso? É só isso? Aqui tem um povo que tem uma tradição de serem guerreiros, homens que estão sempre dispostos a lutar pelo Senhor. Quando eles são convocados para a batalha, eles estão lá para lutar pelo Senhor. E eles nunca fugiram da guerra. E uma coisa interessante, você sabe como se chama o exército de Israel? IDF, Israel Defense Forces, Forças de Defesa de Israel. Nós não somos de atacar, não. Mas se formos atacados, nós sabemos nos defender e contra-atacar muito bem. É essa a nossa postura, sabe? Então, o Senhor conta com quem? Com aqueles que estão preparados. A gente fica de stand-by, fica esperando. Quando nós somos atacados, aí o Senhor diz agora contra-ataque. Vai para cima agora, porque agora eu quero te dar tal coisa,
tal objetivo, e vou dizer para você como a estratégia que eu vou usar com você vai ser XY neste caso. O deserto é o local ideal para isso, sabe? Para levantar aqueles que estão aptos, sabe? E aí, o Senhor mandou reunir todo mundo. Eles declararam as suas descendências, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima. Então, quando a gente pega isso, nós vamos ver o seguinte: um jovem de 20 anos hoje, ele deveria estar preparado, inclusive espiritualmente, para entrar num nível de batalha espiritual. Então a gente precisa preparar os nossos jovens, os que querem, obviamente, serem preparados para poder entrar nesse nível de batalha espiritual, porque vai precisar chegar ali, vai ter um determinado momento que o Senhor vai convocar a congregação, vai convocar aquela assembleia solene, para dizer assim: é hora, ei, é hora, vamos lá, porque vocês vão lutar essa batalha agora, e eu vou estar dando suporte para vocês, e vocês vão alcançar a vitória. Porque Yeshua esteve com o povo no deserto o tempo inteiro, você acha que ele não vai estar conosco? Ele já está, irmãos. Quantas vezes a gente vê as nossas vitórias se materializando, as coisas que nós oramos se materializando diante dos nossos olhos? Por quê? Porque nós entramos na batalha da forma correta. É Davi lutando com Golias. Golias chega com aquela arrogância maravilhosa, né? E uma coisa que eu vou dizer para você, eu amo arrogante. Porque eu olho e penso assim: tá pronto para cair. É verdade, irmãos. É algo assim, é surreal. Quando aparece um na frente e começa... eu falo assim, bacana. Lá no meu espírito eu já sei que não vai demorar muito tempo, vai para o chão. Golias fez isso. Que eu vou acabar com você, que não tinha homem para mandar essa amostra grátis aqui de homem. Um moleque desse aqui, um pouca sombra desse aí. Essas são as minhas palavras, obviamente, né? Davi não se intimidou com isso. Porque essas pessoas, elas buscam a intimidação. Elas querem tirar a gente do foco. Davi, com a calma que ele tinha, terminou? Beleza? Deixa eu só te dar uma informação. Você vem a mim com paus e pedras, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. Hoje eu vou te matar. Davi tinha visto a vitória dele. Davi sabia com quem ele se relacionava. No deserto, Davi aprendeu a se relacionar com Yeshua, com o Todo-Poderoso. Quando houve a situação, o Espírito Santo falou assim: vamos colocar em prática aquilo que nós já conversamos, Davi. É agora a hora da gente pegar e mostrar para ele. Irmãos, e aquele moço usa as armas que ele tem. Ele pega uma pedra, e a pedra representa Yeshua. E o texto lá, no livro de Samuel, diz que ele correu. E os irmãos imaginam, atirar com uma funda já é difícil. O último documentário que eu vi, tem 3 homens que atiram com funda e acertam a distâncias grandes no mundo. 3 que são especialistas, só. Naquele momento, Davi sai correndo. E eles, um detalhe, eles atiram parados, tá? Eles não conseguem fazer isso andando. Davi sai correndo. E na minha opinião, naquele momento, o Espírito Santo falou assim: deixa a mão solta, porque eu vou usar a tua mão. E o Espírito Santo pega na mão daquele jovem e aquela pedra sai com uma velocidade extraordinária e acerta no único lugar onde tinha um espaço. Na fronte de Golias. Uma pedrada, e a pedra representa uma chia. Ele atirou e Golias morreu. Cadê a arrogância? Cadê os gritos? Cadê todo aquele aparato para impressionar? Porque as pessoas que vêm contra mim e contra você, eles vêm com aparato para impressionar, para dizer assim: olha aqui como é que eu sou.
eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou fulano, ciclano, beltrano. Mas quando Davi abriu a boca e partiu para cima dele, ele sabia que ele fazia parte de um exército invencível. E quem estava ao lado dele é indestrutível. Então, Davi no deserto entendeu qual era a função dele, qual era o tempo dele. De alguém que estava no anonimato. No deserto, o Senhor transforma Davi naquele que vai se tornar o futuro rei de Israel. O deserto é lugar disso também, de uma transformação, de uma transição. A transição, às vezes, não ocorre no deserto, mas ela começa no deserto. Isso é importante nós entendermos desse momento. A Parashá Bamidbar vai dar para a gente depois vários aspectos que vão nos levar a essa preparação para a transição, para sair do deserto carregado com a bênção do Senhor. Mas para isso a gente precisa obedecer e entender o que é o deserto. Então eu te convido a estudar a Torá conosco, para que você possa entender tudo isso e estar equipado para quando você for sair do deserto, você já está carregando tudo e com a sua personalidade, o seu caráter completamente restaurado e retificado. Como um guerreiro que sabe a hora de entrar, sabe a hora de sair, e quando abre a boca, a sua palavra será poderosa para transformar qualquer circunstância, em nome de Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like aí, favorite e clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações. E espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Sabe por quê? Nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov, Toda Rabá.